está pedindo um sinal para Deus, para o universo, sobre essa decisão que você precisa tomar, essa mudança que você quer fazer na sua vida, esse projeto que você já vem planejando há anos e não sai do papel. E você está pedindo uma resposta para Deus, para o universo, um sinal, se é a coisa certa. E nesse vídeo eu vou te mostrar que talvez você já tenha essa resposta. E é esse medo que você está sentindo, é essa insegurança que você está sentindo. Porque muitas vezes o medo, a insegurança, funcionam como uma espécie de termômetro, um guia, um sensor de que é exatamente aquilo que a gente precisa fazer. O Jung, ele descreve o medo como a tarefa que você precisa realizar. Onde estiver seu medo, aí está a sua tarefa. Porque o medo, muitas vezes, ele esconde o nosso maior potencial, a nossa zona de potencial, a nossa zona de graça. Esse medo pode ser uma ferramenta do ego, essa insegurança. É esse medo da autossabotagem, não é o medo de fobia, daquele que ativa o seu sistema nervoso simpático, que é de sobrevivência, sabe? Não é esse medo. É esse medo da autossabotagem, da insegurança, que é uma ferramenta do ego para te manipular e você não realizar o seu verdadeiro potencial, você não viver a sua verdade interior. Então, esse medo, ele pode ser um termômetro, um guia que te leva exatamente para dentro de você, que te leva de encontro ao seu talento, ao seu potencial, à sua expressão, a expressão da sua essência, a sua verdadeira expressão. Então, muitas vezes quando eu já senti medo, e foi em diversas situações diferentes na minha vida, e eu estava prestes a realizar algo grande, algo importante, ou algo que tinha algum significado para mim, sabe? Quando eu jogava futebol, antes de um campeonato, eu tinha muito medo, e vinha muito pensamento de, meu Deus, e se não der certo? Para apresentar um trabalho na faculdade, eu sentia muito medo, uma ansiedade. E era justamente aquilo que eu precisava fazer naquele momento. E até para começar o meu canal aqui, eu senti medo, uma insegurança, uma autossabotagem, pensamentos que vinham e me diziam assim, e se não der certo? E o que as pessoas vão falar de você? Porque esse medo, ele também é uma ferramenta dessa síndrome do impostor, né? Ele te impede de alcançar o seu verdadeiro potencial, aquilo que você precisa realizar, essa missão que talvez você tenha, esse propósito que talvez você tenha. Por isso que eu tenho examinado mais as emoções que eu sinto, o medo que eu sinto, porque ele pode ser esse mapa, esse termômetro, esse sensor que me leva exatamente para onde eu preciso estar. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho examinado, porque geralmente é exatamente aquilo que eu preciso fazer. É só a síndrome do impostor falando. E eu vi um vídeo recentemente que mostrava que a frase mais repetida da Bíblia é não temas, não tenha medo. E ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Isso pra mim é algo que Deus tá querendo nos mostrar. Pô, é como se fosse a cada dia Deus tá te falando, não tenha medo. Que aparece mais de 300 vezes. Então, no ano inteiro, é como se Deus falasse todo dia com você: não tenha medo, pois eu estou contigo. Assim como diz Isaías 41:10, né? Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Muitas vezes temos mais medo da nossa melhor versão do que aqueles defeitos que a gente já conhece. Porque a nossa luz pode ser muitas vezes desconhecida ainda pra gente. Essa nossa melhor versão ainda é desconhecida. E a nossa sombra, ela é uma velha amiga. Cada um de nós sabe exatamente o defeito que nós temos. Não tem como esconder isso. É visível, é perceptível a cada dia. Agora, a luz, aquilo que está guardado, que Deus colocou dentro de nós, esse talento, esse propósito. Então, esse medo é como se fosse a barreira que te impede de chegar à sua melhor versão, à sua verdade interior. Porque eu tô falando isso porque eu tenho percebido na minha vida que aonde mora aquela insegurança maior que eu tenho, a maior sombra, é onde reside a minha maior luz. Aquele medo de fracassar, aquele medo de não dar certo, é onde mais eu tenho potencial.
É o meu talento, é a minha expressão verdadeira. E para mim o segredo tá no exame próprio. Porque eu não tenho pedido tanto sinais para Deus, para o universo, e tô examinando mais as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha intuição, porque eles estão me sinalizando o tempo todo, o corpo da gente fala com a gente o tempo todo. E tô obtendo as respostas, sabe? Tô encontrando essa verdade dentro disso, examinando, porque o coração do homem também pode ser enganoso, né? Então eu tenho examinado mais as minhas emoções e como eu sinto em determinadas situações. Esse medo que eu tô sentindo é uma autossabotagem ou realmente não é o meu caminho? Essa insegurança que eu tô sentindo é o ego falando? Essa ferramenta do ego tentando não me deixar chegar naquele lugar que eu preciso chegar, que é meu, que faz parte de mim, da minha jornada, ou se realmente aquilo não faz sentido comigo, não ressoa comigo. E isso do medo me chamou muita atenção e eu quis compartilhar com vocês, porque eu não sei o que você pode estar passando, se você tem um plano, um projeto para realizar e você se sente inseguro do que as outras pessoas vão pensar, se você vai fracassar. Para mim, o segredo mora em mudar esse pensamento e pensar: e se, e se der certo? E se eu tiver sucesso nisso? Jesus falou: não temam, não temas, homens de pouca fé. Então, é ter fé também, sabe? Porque o medo ele é uma fé inversa, é uma fé naquilo que não é positivo. Se mudar esse pensamento, mudar a forma de ver as coisas e pensar, e se der certo? E dane-se o que os outros vão pensar. Se eu tô me realizando, é isso que importa. Eu tô no caminho certo. Se eu tô fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Se eu vencendo esse medo e mudando de pensamento. E se der certo? E se eu tiver sucesso? Porque se não der certo, o medo eu venci. Então, alguma barreira, algum aprendizado eu já obtive. E se eu tiver sucesso, então é só lucro, sabe? Meu nome é Maria Morgante. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a ter mais fé em si mesmo, a ter mais fé em Deus e acreditar nesse potencial que você tem aí escondido em algum lugar, esse talento que mora dentro de você. Eu tô começando aqui no YouTube e eu aceito aqui nos comentários sugestões, dicas e críticas para evoluir aqui com o meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.